Sou Rafael Neves, médico veterinário anestesista, sou fundador do Anestesia Sob Controle e hoje eu vim aqui para falar sobre frio. Não deixe o seu paciente congelar. Coitado. Então, durante os procedimentos anestésicos, faz parte de todo o processo a gente tomar cuidados que aparentemente não são diretamente relacionados ao ato anestésico em si, né? Mas o controle da temperatura, manter esse paciente quentinho, é a nossa função sim, né? Faz parte desse, para poder manter esse processo todo nesse paciente. E por que isso é importante? Por que é importante manter a temperatura corpórea dos nossos pacientes? Né? A gente está passando dias de frios, dependendo da região do país, principalmente aqui na região sudeste, sul, está fazendo muito frio. Né? E tadinho, de manhã é complicado, até esse sol sair, até aquecer a casa, aquecer a clínica, os nossos pacientes têm sofrido bastante com a queda de temperatura. Então, mais uma vez, por quê? Por que é importante manter a temperatura corpórea dos nossos pacientes? Os metabolismos celulares, os metabolismos biológicos, dependem, entre tantos outros fatores, de temperatura. Tá? As reações químicas acontecem quando nós temos temperaturas adequadas para que essas reações químicas consigam realmente acontecer. A produção de energia depende de temperatura. Um paciente que tem temperatura baixa, ele não consegue gerar energia suficiente para manter o próprio metabolismo celular. Então, é fundamental a gente manter temperaturas mínimas. O ideal é manter a temperatura ideal do seu paciente, né? Adequada para o seu paciente. E aí, existe uma briga muito grande, porque, cara, olha só, você está lá com o paciente, o dia já está frio, e aí começa a própria característica do nosso paciente. Tem paciente que tem bastante pelo, é legal, ótimo. Tem paciente que tem aquele pelo fininho, aquelas pernas fininhas, não tem tanta cobertura pilosa assim. Então ele perde temperatura, ele fica brigando, produzindo energia, tá ok? Então como é que a gente consegue piorar ainda mais essa situação num dia de cirurgia? O que eu vejo muito, infelizmente, são alguns colegas preocupados com o processo cirúrgico basicamente, não muito preocupado com o paciente propriamente dito, né? Em que aspecto? Vai pegar o fluido, vai montar uma fluidoterapia. Aí você foi lá, pegar um fluido novinho que estava no armário. Põe a mão lá no fluido agora para ver a temperatura que está esse medicamento. Tá? Ele está super gelado, você coloca ele num equipo. Depois você coloca esse paciente, você faz a tricotomia, você tira o pelo desse paciente, que tem que tirar, não tem jeito, tem que tirar esse pelo. Você tira o pelo da região onde vai ser feito o procedimento cirúrgico, ele perde aquela proteção fisiológica do próprio pelo, tá ok? E depois a gente faz a antisepsia, que também tem que ser feita. Não estou falando que não, tem que ser feita também. Só que tem gente que exagera um pouco na quantidade de líquidos que é colocado nessa área de antisepsia. E esses líquidos, essas almotolias, né? Isso aqui, almotolias, estão lá em cima do balcão. E aí essas almotolias estão extremamente geladas, estejam elas com clorexidina alcoólico, estejam elas com álcool, com, não sei, iodo, o que vocês utilizarem, né? Mas estão extremamente geladas, passando sobre a pele, e tem que fazer o processo de desinquinação, né, de antisepsia, tem que fazer esse processo. O problema é o excesso desse líquido, tá? E aí já vou contar o que isso pode acontecer. Então, faz a antisepsia, aí depois você tem a parte de manutenção anestésica. Vou supor que você vai utilizar anestesia geral inalatória de manutenção dos seus pacientes. Gente, coloca a mão no cilindro agora, o cilindro de oxigênio aí na sua clínica, põe a mão no cilindro agora para vocês darem uma olhada o quanto esse cilindro está gelado. Tá? Ou seja, esse oxigênio que o animal vai inalar, né, vai respirar, ele está tanto quanto gelado que está o cilindro. Então ele vai respirar um ar muito gelado.
Então, mais um motivo para ele ficar brigando e receber coisas geladas e ter que produzir energia. Muito bem, então vamos lá. Estamos com fluido gelado, estamos com antisepsia com líquidos gelados, o oxigênio está gelado, perdi o pelo, da onde vai ser feito o procedimento cirúrgico, e terminou? Não terminou. A calha, o local onde o paciente vai ser colocado. E olha, eu brigo bastante em relação a isso. Eu já entrei em clínicas que o paciente ficou em cima da mesa. Vou falar de novo. Põe a mão em cima da mesa agora, que está gelado. Tá? A mesa ela está extremamente gelada, ou a calha cirúrgica está extremamente gelado. E eu já vi, infelizmente, colegas que colocam os animais diretamente sobre a calha. Então, o contato físico do corpo com a calha, a tendência é a calha roubar calor desse paciente, né? Tirar calor desse paciente. Ele está perdendo mais temperatura ainda. E aí, por fim, nós temos o processo de exposição de cavidade. Então, vou aqui supor que você vai fazer uma castração eletiva numa fêmea. A exposição da cavidade, a abertura da cavidade, ou tá bom, a abertura do tecido, que você vai operar uma pata, qualquer coisa assim, vai fazer, por convecção, o paciente perder temperatura para o ambiente que está gelado. E aí tem uma outra coisa, geralmente o pessoal faz, olha aqui em cima, olha aqui, ar-condicionado, e aí liga o ar-condicionado para que o ambiente fique adequado para o processo cirúrgico. E por que a gente coloca ar-condicionado no centro cirúrgico? Por que tem ar-condicionado no centro cirúrgico? Para ficar bom para o meu colega cirurgião, coleguinha, não é para você o negócio. Não é para você o negócio. Tá? O lance de você manter um ar-condicionado e uma temperatura baixa no centro cirúrgico é para controle de bactéria. Tá? Para que a gente evite ou minimize a chance de multiplicação bacteriana, por isso as temperaturas no ambiente cirúrgico ficam baixas, tá? Se eu não me engano, na medicina humana, essa temperatura ela fica abaixo de 18 graus, é controle bacteriano. O conforto térmico para o meu colega cirurgião ou para mim é secundário, a gente não tem que pensar nisso, tá bem? Então, olha quantas coisas nós temos em favor do paciente perder temperatura, né? E aí a gente não coloca isso para ele. Não tem que brigar com o paciente depois. Tem que manter essa temperatura para que ele não perca tanta temperatura. Perder temperatura é inevitável, é inevitável. Os fármacos anestésicos fazem isso. Os fenotiazínicos fazem isso. Os anestésicos inalatórios fazem isso. O próprio metabolismo do meu paciente reduzido durante um procedimento de anestesia faz com que ele perca a temperatura. Então, tudo favorece para que o meu paciente perca a temperatura. E não dá, eu tenho que ajudar ele de alguma forma. Tá? E quais são as formas que eu tenho de ajudar esse meu paciente a manter a temperatura corpórea dele? Eu começo desde o começo. Então, como é que eu faço? O que eu tenho feito para ajudar os meus pacientes a manter essa temperatura? Vamos começar do começo. Primeira coisa que eu falei, fluidoterapia. Fluido que meu paciente vai receber no transanestésico. Como é que dá para fazer isso? De algumas formas. Dá para ser perfeito? Não dá. Vou explicar por quê. O frasco onde está contido o seu fluido, ele é de polietileno, ele é de plástico. E a gente sabe que plástico sobre temperatura pode liberar substâncias que nem sempre são tão boazinhas, tá? Mas não tem outra forma de fazer isso. Existem duas, basicamente, que eu vejo. Na verdade, três. A primeira, fazer um banho-maria com fluido. Então pega um frasco de água, um pote de água, aquece essa água e coloca o fluido dentro dessa água. E aí ele vai trocar a temperatura e vai aquecer. Uma coisa importante, o fluido não precisa estar quente, nem pode. Precisa tomar cuidado, tá ok? Mas só de tirar o gelo dele, só de tirar aquela baixa temperatura dele, já vai ajudar um monte. Ele já não vai perder temperatura para este fluido. É só tirar esse gelado desse fluido. Não precisa deixar ele quente, nem pode deixar ele quente.
tá ok? É só tirar o gelo dele. Conecta no seu equipo e aí coloca no seu paciente. Existem empresas aqui no Brasil que possuem equipamentos para aquecer os equipos. Tá? Eu conheço o da SDAmed, que ele parece um estojinho de óculos, onde ele tem uma serpentina por dentro, você passa o equipo, fecha ela e você pede para controlar a temperatura. Então você coloca isso próximo do seu paciente, o mais próximo possível do paciente. Tá? Não adianta colocar lá em cima, porque o trajeto do equipo vai fazer perder temperatura também. Não põe lá pertinho. Se não me engano, a RZ tem um sistema também de aquecimento de equipo. Tá? Se alguém souber mais alguma empresa que quiser colocar aqui, pode escrever para mim que eu já passo para todo mundo. Tá ok? Então, aquecer o fluido, isso é importante. Tá ok? Muito bem. Temperatura do centro cirúrgico. Não tem muito como variar. Tá? Como eu falei, a temperatura baixa do centro cirúrgico não é para dar conforto térmico para o nosso colega cirurgião. Não que ele não mereça. Alguns não. Estou brincando. É para fazer controle de proliferação de micro-organismos. Tá? Quanto mais baixa a temperatura, menos bactérias são multiplicadas no ambiente cirúrgico. Ok? Tricotomia. Fazer uma tricotomia adequada para o procedimento, mas sem exageros. Tá? Tem que fazer tricotomia ampla, não pode ter pelo em cima da área cirúrgica, tem que fazer, faz parte do processo, tá? Mas também não precisa depilar o paciente como um todo. Ótimo. Como é que eu resolvo a temperatura do cilindro? É muito complicado. Eu vou aquecer o cilindro, é difícil. Essa é uma das batalhas da guerra que eu não consigo vencer. Tá? Eu não consigo aquecer o cilindro. O cilindro vai ganhando temperatura com a passagem do dia, o aquecimento do dia. Tá? Ele gelado realmente complica. Existem umas capas que dá para colocar no cilindro, mas é mais estético do que você conseguir efetivamente aquecer esse cilindro. Uma coisa que eu esqueci em relação ao fluido. Existem aquelas capas térmicas que colocam no fluido. Né? Acho que vocês já devem ter visto. Parece uma blusa que a gente reveste os fluidos. O que eu já vi de problema com isso? De aquecer exageradamente o fluido, até furar o fluido de tão quente que ficava. Então, muito cuidado com essas capinhas, tá? É mais um aspecto elétrico para você colocar nesse paciente. Tudo bem. Então, voltando. Equipo, posso aquecer, posso usar dispositivos para aquecer os fluidos e o equipo, posso colocar, tentar aquecer de alguma forma o cilindro, eu acho muito difícil conseguir fazer isso, controlar a temperatura de tricotomia, vou falar dos antissépticos, tá? Mas antes de falar dos antissépticos, uma coisa tradicional que nós usamos são os colchões térmicos. E aí começa uma novela. Colchões térmicos, geralmente elétricos. Existem alguns outros tipos de colchões que eu já trabalhei. Vou falar por último dos elétricos, mas eu já trabalhei em colchão de água aquecido. Tá? Ele é uma máquina que tem um circuito fechado, essa maquininha nada mais é do que um compressorzinho de água, e ela aquece a água, e esse colchão ele é geralmente de borracha com uma circulação dentro dele. Já trabalhei bastante. Ele é muito interessante porque você controla a temperatura e o fluxo de água e você não corre o risco de queimar o seu paciente. Não tem como queimar o paciente com esse tipo de colchão. O problema é que, infelizmente e eventualmente acontece, de furar esse colchão. E aí é um transtorno. E aí acaba que quase você perde esse colchão. Aí nós temos como o pessoal da Ativa usa aquele sistema de convecção por ar quente, que é muito legal. Tá? Na medicina humana já é muito usado e na veterinária nós temos à disposição. Então, é um aparelho que vai gerar um fluxo de ar alto, tá? E aquecido. E você controla a temperatura desse sistema, tá bem?
quais são as desvantagens? A primeira grande desvantagem, o sistema é muito bom, o sistema é muito legal, mas existem algumas desvantagens para você utilizá-lo. Primeiro, custo. Tá? Eu não vou falar de valores, mas é alto, é um custo alto de investimento. Tá, ok? Geralmente, os colchões utilizados nesse sistema são de tecido. Tá? E aí você tem um trabalho de tempos em tempos e tem que se fazer, lavar esses tecidos, né? Eu que sou volante, e o pessoal da Ativa Vet sabe bem disso, né? Nós somos volante, é mais um equipamento para carregar para cima e para baixo. Você que tem sua clínica e fica fixo, ótimo, muito bom, fantástico, tá ok? Então, colchão de água, colchão de ar e o tradicional colchão elétrico. E aí, meu amigo, cuidado, cuidado. Eu tenho 21 anos de formado, eu tenho 17 anos de anestesia, eu tenho no meu currículo 5 pacientes queimados com colchão térmico. Né? A gente está aqui para falar as coisas boas, a gente está aqui para falar os nossos erros. Já faz muitos anos que isso aconteceu, foi lá no comecinho, foram 2 modelos de colchão elétrico da mesma marca. Pula. Eu tive 2 problemas. Curto. Um dos colchões entrou em curto, tá? E aí queimou os pacientes e foram, nesse primeiro colchão, foram 2 pacientes queimados no mesmo dia. Queimou, entrou em curto e aí a gente só foi perceber depois, tá? E o outro modelo de colchão, ele entrou em curto sim, mas ele não chegou a queimar, ele chegou a ficar a 72 graus, mas ele ficou uma linha só em 72 graus, tá? O restante dele não, por isso que eu tive dificuldade em perceber isso. Ele tinha linhas de resistência, uma das linhas entrou em curto, tanto que os meus pacientes ficaram com uma linha de queimadura, tá? Um desses pacientes queimou muito. Queimou bastante, foi um trabalho de quase 8 meses cuidando desse paciente. É uma dor de cabeça que eu não desejo para ninguém de vocês. Tá? É muito ruim para a gente. O colchão não era meu, era da instituição que eu trabalhava, mas quem estava na anestesia era eu, a responsabilidade técnica é minha. É muito complicado. Então aí envolve o financeiro, envolve o paciente. Olha, não desejo isso a ninguém, a ninguém. Como resolver este problema do colchão elétrico, já que é o colchão mais utilizado na rotina clínica, nos seus procedimentos anestésicos, tá? Existem algumas formas. Primeira delas, proteja este colchão. Eu hoje coloco colchão, uma toalha e um tapete higiênico. Tá? O tapete higiênico é mais para prevenir a sujeira do próprio colchão. Então, vamos lá? Colchão térmico, uma toalha, vai lá no banho-tosa, rouba uma toalha do banho-tosa, 1, 2. Tá? Eu vejo muito assim, é um paciente de pelo muito fininho, tá? Aqueles pelinhos fininhos, você nota uma pele mais delicada, eu coloco 2 toalhas e mais o tapete higiênico em cima, ok? Ah, mas vai chegar a temperatura? Vai chegar a temperatura, garanto para você que vai, tá ok? E essa é a principal forma que eu utilizo, tá? Mas os colchões não tem aquele termômetro, aquele termostato? Funciona? Eu já peguei colchão e falo assim, esse colchão só chega até 40 graus. Rapaz, vai longe o negócio, vai longe, tá? Então tomar cuidado. Existem colchões térmicos que eu já utilizei em clínicas por aí. Rafa, tem o nosso colchão. Gente, eu vou falar sério. Se virasse a mesa ao contrário e colocasse um ovo em cima, dava para fritar o ovo. Muito, muito, muito quente. Muito quente. E ele estava só ligado no mínimo, muito quente. Então tomar muito cuidado. Como que eu vou tomar cuidado em relação a isso? Durante muitos anos, as pessoas colocavam o paciente diretamente sobre o colchão, não colocavam nada. Depois veio a época de colocar pelo menos o tapete higiênico, tá ok? E aí, olha como é que a coisa acontece. Eu quase garanto para você que não é a alta temperatura do colchão que queima o paciente. Como assim?
o que provavelmente queima o seu paciente é a água que fica entre o paciente e o colchão. Não entendi. Imagine uma paciente que vai fazer uma castração eletiva. Então, geralmente ela está em decúbito dorsal, dentro da calha cirúrgica, ela está encaixadinha lá dentro da calha cirúrgica, e aí o nosso colega, como eu disse, tem que fazer antisepsia, mas ele lava essa paciente. Ele lava, ele joga um monte de antisséptico. Hoje em dia, na grande maioria, clorexidine alcoólico, ok? Então ele lava, ele faz a antissepsia que tem que ser feita, só que esse clorexidine alcoólico, ele vai escorrendo, né, pela lateral do corpo, e aí ele acumula nas costas do paciente. E aí ali embaixo fica úmido. E aí a alta temperatura do colchão, mais a umidade formada nas costas do paciente, essa umidade é que vai superaquecer e vai queimar a pele do paciente. Tá? Então, primeira coisa que eu peço para fazer, de novo, tem que fazer antisepsia. Nunca vou discutir isso, tá? Mas cuidado com os excessos de líquido que você está utilizando ou que o seu colega está utilizando. O que eu já fiz, tá? Quando uma mastectomia, que é uma área grande a ser operada e tem que fazer antisepsia e vai bastante líquido, eu colocava toalhas, tá? Então, tá a calha, tá o paciente, eu colocava toalhas aqui, ó, para a hora que escorrer, pelo menos parar uma boa parte nessas toalhas. Tá? Uma outra coisa que pode fazer, faz antisepsia, depois com cuidado, e eu já fiz isso, com cuidado, a gente levanta o paciente, troca o tapete higiênico, põe o tapete higiênico seco ali, ou troca a toalha, se você não tiver um tapete higiênico, ok? Então, evitar com que acumule umidade entre o paciente e o colchão térmico. Geralmente isso favorece muito as queimaduras, tá? Mesmo em decúbito lateral, o que for. Evitem o excesso de umidade entre o paciente e o colchão, ok? Isso ajuda bastante. Uma outra coisa que eu faço, já que eu não confio nos termostatos dos colchões, e eu não confio mesmo nos termostatos dos colchões, eu utilizo o meu monitor multiparamétrico para isso. Como? Geralmente os monitores multiparamétricos, os básicos, vêm com controle de temperatura, vem com aquele cabo para que você faça o controle de temperatura e, em tese, este cabo de controle de temperatura, ele é recomendado colocar transesofágico, né, para a gente aferir a temperatura do paciente. O que eu faço? Eu mudo isso. Eu pego esse cabo de controle de temperatura e eu coloco entre o paciente e o colchão térmico. E a temperatura do paciente? Vou usar outros termômetros. Tá? Então eu utilizo o meu monitor multiparamétrico, pego aquele cabinho de temperatura e eu faço assim, então, colchão térmico, toalhas, coloco o termômetro e o tapete higiênico. Tá? Eu geralmente coloco o termômetro entre o tapete higiênico e o paciente. Ok? Por quê? Porque se eu colocar o termômetro diretamente sobre o colchão, a sua temperatura vai ficar sobreestimada. Ele vai aquecer muito mais lá embaixo, porque tem toalhas em cima. Então eu coloco, de novo, a sequência: colchão térmico, toalhas, termômetro e o tapete higiênico. E aí o paciente em cima. E aí lá no meu monitor, aí sim eu coloco os alarmes no meu monitor, tá? Tanto temperatura mínima quanto temperatura máxima. É uma forma que eu tenho utilizado de controle de temperatura do meu colchão para o meu paciente, ok? Eu geralmente coloco como temperatura máxima 42 graus e temperatura mínima 36. E aí eu deixo ele apitar caso aconteça. Eu fico o tempo inteiro de olho no meu monitor. E olha, invariavelmente, eu até agora não consegui utilizar um colchão térmico que eu não tenha que ficar ligando e desligando ele. Nenhum colchão térmico que eu rodo por aí, eu rodo bastante, tá? Eu tenho o meu colchão térmico, ele é elétrico e eu uso muitos colchões elétricos das clínicas. Ah, Rafa, eu já tenho aqui, usa aqui, ok.
não teve nenhum colchão até hoje que eu não tive que ficar ligando e desligando, controlando a temperatura dele pelo meu monitor. Então, se é uma dica para dar para vocês, utilizem um monitor multiparamétrico para vocês, além de monitorar todo o paciente, monitorar a temperatura do colchão. Tá? Verifique sempre se ele está bem posicionado embaixo do seu paciente. Isso ajuda e muito para que a gente não tenha acidentes com temperatura. Ótimo! Então, vamos lá? Agora nós já temos um fluido pré-aquecido. Se você tiver sistema de aquecimento do equipo, melhor ainda. Nós temos o controle da quantidade de líquidos que é jogado em cima do paciente. A hora que for realmente fazer a cirurgia, verifica de que esses tapetes higiênicos não estão encharcados de líquidos, tá ok? Nós já temos aí o controle da temperatura em relação ao colchão que você está utilizando. E o tempo cirúrgico ele vai influenciar diretamente nessa perda de temperatura. Castrar uma fêmea, qual é o tempo médio que eu estou acostumado de colegas operarem e castrar uma fêmea? Há uma variedade muito grande, muito grande. Eu já anestesiei para colegas que castraram fêmeas em torno de 10 a 12 minutos. Entre abrir, castrar e fechar. Tudo bem, é habilidade cirúrgica. A pessoa fez tanta habilidade cirúrgica, tá? E não estou falando aquelas coisas de ficar tracionando, eu nem gosto, não gosto disso. Castração normal, técnica normal, tá? Mas eu já tive colegas que a gente chegou a quase 3 horas para castrar uma fêmea. 3 horas, eu não estou brincando, tá? Não vou discutir técnica cirúrgica aqui, vou discutir tempo cirúrgico, tempo de cavidade aberta. Esse é o problema. Quanto mais tempo uma cavidade ficar aberta, maior vai ser a perda de temperatura, ainda mais com o ar-condicionado ligado. Tá? Então, o tempo cirúrgico vai influenciar e muito na perda de temperatura. Quanto mais tecido exposto, mais temperatura vai perder. Tá? Uma castração eletiva, a abertura também vai variar com o nosso colega. Tem colega que gosta de pequenas incisões, tem colegas que gostam de grandes incisões. O importante é que a dela está bem castrada e não tem problema. Numa mastectomia, perde-se muito tecido, muita exposição muscular, perde muita temperatura. Tá? Quer ver um outro procedimento onde se perde muita temperatura? Qual é a parte do corpo, uma das partes do corpo mais quentes que nós temos? A cabeça. Odonto se perde muita temperatura. Aquele ultrassom que fica jogando água, você sabe como é que é? O animal sai encharcado. Ele perde muita temperatura pela cabeça. E olha só, geralmente na odonto, a cabeça fica para fora do colchão. A gente coloca o corpo inteiro do paciente no colchão e a cabeça fica para fora, geralmente naquelas gradinhas, tá? Ou, se possível, coloca tapete higiênico. Bom, mas fica muito encharcado, perde-se muita temperatura pela cabeça. Então, não é só o colchão nesse aspecto que você vai utilizar. Eu tenho fotos que eu já mostrei de pacientes, principalmente na odonto, que são procedimentos que demoram um pouco mais. Eu coloco todo o sistema de colchão embaixo do paciente que eu falei para vocês. Então, colchão, toalha ou cobertor, tapete higiênico. E a parte de cima do paciente que está exposta ao ambiente? Cobertor, eu já joguei cobertor em cima, já coloquei ventilador aquecido em cima do paciente. Tá? Coloquei um ventilador aquecido em cima do paciente e, pelo amor de Deus, não vá colocar ventilador aquecido no paciente em cavidade aberta. Estou falando de odonto, que é boca, que é uma área contaminada, né, que está lá isoladinha, não vai querer ficar jogando um ventilador aquecido em cima de uma cavidade aberta, por favor. Tá bem? Mas é importante a gente dar uma empacotada no nosso paciente e tentar manter essa temperatura dele o máximo possível. Ótimo. O que mais a gente pode ajudar o nosso paciente? Eu posso tentar... Cara, eu estou conversando com vocês, aqui em Campinas está frio, a minha mão está gelada. Eu odeio mão gelada, minha mão está gelada. Tá? As extremidades dos nossos pacientes ficam extremamente geladas. Pega um pincherzinho, que tem aqueles cambitinhos fininhos, cara, fica gelado pra caramba. Então não é frescura, põe meinha nesses pacientes.
Põe meia nesses pacientes, tá? Eu tenho feito bastante isso. Então coloca meinha, vai lá, não, compra umas meinhas bonitinhas, depois tira foto, posta, fica lindo. Mas põe a meinha nas extremidades desse paciente. Mas Rafa, eu vou colocar meia num paciente, vai atrapalhar o manguito de pressão, vai atrapalhar o acesso. Cara, dá seus pulos. Eu também já passei por isso. Tenta esquentar bem eles, tá? A Ju Quiminazo, diretamente da Austrália. A Ju é uma que a gente trabalhou muito, né, Ju? Foram mais de quase 10 anos trabalhando junto com a Ju, odonto, e a gente fazia muito isso. Eu falei do ventiladorzinho aquecido, Ju, que lá a gente usava muito, né? Colocava o colchão térmico, colocava o cobertor, colocava o ventilador aquecido em cima. E a Ju lembrou bem, a gente fazia às vezes bolsas de água aquecida. Na prática, anestesista adora umas gambiarras, né? Gambiarra não, técnica alternativa de trabalho, mais chique. Pega uma luva, coloca água quente, líquido quente, amarra a luva e ela vira agora uma bolsa de água quente. Aonde eu vou colocar essas bolsas de água quente, né? Vai colocar onde tem os principais vasos, geralmente a gente coloca nas axilas, tá ok? Então o animalzinho está deitadinho de lado, coloca aqui ó, nas axilas, onde passa a artéria axilar. Isso vai ajudar a aquecer mais rápido ele, ou entre as pernas embaixo também, perto das artérias femorais. Isso ajuda a aquecer o paciente. Só uma dica, as pessoas vão lá, fazem direitinho. Pega uma bolsa, pega uma luva, enche de água quente, amarra, coloca, está posicionado. Só que aí esquece de trocar. E essa água aquecida, essa temperatura aquecida vai ser consumida pelo paciente e aí esta bolsinha, essa luva vai ficar gelada. E aí vai fazer o trabalho inverso. Então tem que se fazer a manutenção dessas bolsinhas de água, dessas luvas de água para você aquecer o paciente. Ela é muito legal, tá? Mas tem que lembrar de fazer a renovação delas do novo aquecimento, ok? Então, colocar essas bolsinhas, colocar as luvas de aquecimento, tá ok? E manter essa temperatura deste paciente. Perder temperatura, o paciente vai perder, é fato, mas vamos fazer ele perder o mínimo possível. Por quê? Porque a hora que esse paciente terminar o procedimento e ele retornar da anestesia, que ele já vai perder, farmacologicamente ele vai perder temperatura, mas ele tem que ter condições de acordar. Um paciente que não tem temperatura corpórea, ele não acorda, ele não metaboliza, ele nem utiliza os fármacos que você aplicou nele. Tá? Então é mais ou menos assim, abaixo de 36 graus, até aproximadamente entre 37 e 35 graus, o paciente ele tem a capacidade de promover geração de calor. Como assim? O paciente que está entre 37 graus e mais ou menos 36, 35 graus, quando ele acorda, ele tem condição de produzir calor. Como é que ele produz calor? Ele treme, ou ele treme, ele treme. O que não é muito bom. Tá? É o momento onde o paciente está vindo de um metabolismo muito baixo, ele tem que acordar e ele não tem nem onde tirar energia para tremer. Então não é uma coisa legal isso. Eu acredito que alguns de vocês que estão me ouvindo já passaram por procedimentos cirúrgicos em vocês e vocês já passaram por essa fase pós-anestésica em que você fica na cama tremendo que nem vara verde. É horrível isso. Você quase não consegue respirar direito, você não consegue pensar direito, tá? É horrível. Bom, temperaturas abaixo de 35, 34 graus, o paciente perde a capacidade de produzir calor. Nem tremer ele consegue. Nem tremer ele consegue. Então você tem que dar um suporte físico de aquecimento desse paciente para que ele consiga reaver essa temperatura e voltar a ter a sua atividade. Até então esse paciente não vai nem acordar. E você tem um prolongamento muito grande no processo de despertar desse paciente, o que é muito ruim para ele. Tá? Então faça um trabalho bem feito sobre a manutenção de temperatura desse paciente para que você não tenha problemas num despertar ou num pós-anestésico, porque a consequência disso é sua, a responsabilidade disso é sua, junto com o colega cirurgião, sim, mas quem fica ali com o paciente é você. Tá? Eu já falei várias vezes, eu sou volante, eu tenho horário,
Eu termino minha anestesia aqui, eu tenho que ir para a próxima clínica. Tá? Então, eu não posso perder muito tempo em esperar o meu paciente recuperar a temperatura e não posso deixar essa responsabilidade para o meu colega clínico ou cirurgião. Talvez o cirurgião seja volante também, mas se não for, se for dono da clínica, ele tem outros pacientes para atender e é minha responsabilidade entregar um paciente em são, um paciente em condições dele poder continuar a sua vida. Tá? Eu geralmente entrego o meu paciente, no mínimo, em decúbito external. Tá? Cabeça levantada, olhando, observando o ambiente, em decúbito external. Hoje em dia, eu tenho entregado os meus pacientes de pé. Isso é tema para uma outra live. Como despertar o meu paciente rápido depois de uma anestesia. Já vou anotar isso aqui, que vai ser tema de uma outra live. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês aqui nessas dicas, nessas loucuras que eu já passei aí. E não deixe o seu paciente congelar. Aqueça isso. Isso faz parte do seu processo anestésico, do seu procedimento anestésico, da sua qualidade de anestesia.